Quando vocês estiverem vendo minha tela. Tá carregando, Renato. Já não. Está tudo black, tudo preto. Aê, carregou. Beleza. Então vamos lá. Eu vou começar mostrando aqui o nosso marketplace, que ele é bem simples, né? Então se vocês já tiverem a parceria estabelecida conosco, vocês vão ter acesso ao EC Express e o Stream One, que é o nosso marketplace de soluções, está dentro do EC Express. Então, para acessar o nosso portfólio, vocês acessam aqui, vem aqui em portfólio, Cisco SaaS Collaboration and Security. Aqui vocês vão ter uma parte um pouco mais institucional, onde a gente fala sobre cada uma das soluções que nós temos hoje. A gente fala um pouquinho aqui sobre o nosso programa de canais, as vantagens e benefícios de cada uma das fases. E aqui no rodapé da página, você tem um configurador onde você seleciona o produto. É super simples, o preço já é em reais, né? É uma das vantagens que eu vou mencionar aqui para frente. Então, tem aqui as soluções, você seleciona se o modelo de pagamento do cliente vai ser mensal, anual, pré-pago, qual que vai ser o prazo do contrato, as soluções, as variações, a quantidade, depois você seleciona seu cliente, adiciona o markup se for um faturamento direto, se for um faturamento indireto, você só confirma os seus dados. E é isso. É muito simples. E aí aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre essas sessões de webinar que a gente está fazendo. Hoje nós estamos na quarta sessão, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Secure Endpoint, né? Então, quais são as soluções que o nosso marketplace tem, né? A gente tem duas arquiteturas. A gente tem a arquitetura de colaboração com o Webex e segurança com essas quatro soluções, né? A gente tem o AMP, que é o Secure Endpoint, a gente tem o Secure Email Threat Defense, a gente tem o Duo e o Umbrella. Então, quais são os principais diferenciais? Como vocês podem ver, a gente tem um portfólio super enxuto, né? A gente conta com apenas 5 produtos e algumas variações deles. A gente tem preços competitivos, né? Uma vez que a Cisco está criando esse novo modelo visando trazer novos parceiros. Então, mesmo sendo um parceiro com um nível mais de início, né, de parceria, você tem acesso a descontos já pré-estabelecidos diretamente através da plataforma. Por enquanto, nós somos o único distribuidor no Brasil a operar com esse modelo de marketplace. Vocês não precisam ter certificação para poder trabalhar com essas soluções. Então, como eu falei, para parceiros que estão começando a trabalhar com a Cisco, que querem incorporar essas soluções no portfólio. Então, não precisa de certificação e ainda assim você consegue um preço competitivo. Esse modelo também não requer o registro de oportunidade. Como é um marketplace, é um processo de compra 100% online, então a Cisco chama esse processo de touchless, então ninguém põe a mão. Uma vez que você coloca esse pedido, ele é processado automaticamente, ele só passa pelo nosso time de cadastro para validar as informações suas e do cliente final, eles dão um ok e o nosso sistema já entra em contato, né, já provisiona diretamente através da API com a Cisco. Em até 4 horas, se tiver tudo certo com os dados do seu cliente, a Cisco já provisiona as licenças. E caso você tenha uma equipe, né, focada nisso, também existe a possibilidade de você oferecer essas soluções com serviços gerenciados. Então vamos lá. Quais são as vantagens? É um ótimo custo-benefício para o cliente, né? Uma vez que, mesmo você não tendo, talvez não tenha um nível de parceria tão alto, você ainda assim tem acesso a descontos agressivos. Uma vantagem também, você poder optar por um pagamento mensal, anual ou pré-pago, né? Depende do modelo de negócio ali do seu cliente, se ele está com caixa ou não, né? Como eu já falei, é um modelo 100% online através do nosso marketplace, então ele dá para você, né, permite você ter agilidade, autonomia e transparência durante todo esse processo de compra, uma vez que é você que está colocando a PO, é você que está colocando a ordem de compra, então você tem controle sobre aquilo que você está colocando e você consegue transparecer, né, transmitir essas informações diretamente para o seu cliente. O preço já é em reais, o que é uma outra vantagem, uma vez que o seu cliente não corre o risco de sofrer aí com a variação cambial,
E o preço ele também não sofre nenhum tipo de reajuste, né? Durante toda a vigência do contrato, de 1, 3 ou 5 anos, o preço fica congelado ali pela duração desse contrato. Também a nossa plataforma tem a possibilidade de você converter os trials através, né, do nosso próprio marketplace. Então, você pode oferecer uma licença gratuita de teste para o seu cliente, para ele poder testar e avaliar todas as funcionalidades, as features. E aí, depois dos 30 dias, depois do período de teste, de avaliação, você consegue converter essa licença de teste numa licença paga através da nossa plataforma. Caso você não tenha know-how, né, expertise na hora de implementar, você também pode contar com a nossa equipe de serviços profissionais. E aí, como eu já falei anteriormente, mais agilidade para provisionar as licenças, uma vez que esse processo é touchless e não passa pela mão de ninguém. Então, como a gente estava em clima de Copa, a gente começou essas sessões na época da Copa. Qual que é a escalação aqui das soluções? Né? Segurança e colaboração. Então, a gente começou falando do Umbrella, depois a gente passou para o Duo. A gente já falou de Secure Email. Hoje a gente está falando do AMP, que é o Secure Endpoint. E como o coach também ganha jogo, por último, a sessão da semana que vem, a gente vai falar sobre o WebEx. Então é isso. Já mostrei um pouquinho aqui da plataforma. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. E agora, Douglas, é com você. Legal, deixa eu compartilhar o material aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Douglas Veiga, sou especialista de segurança na Cisco, né? Como disse o Renato, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, a oportunidade de a gente poder bater esse bate-papo. Fiquem à vontade de fazer perguntas no chat aí para a gente responder e poder tirar suas dúvidas. Falamos numa sessão de 5 sessões, hoje se encerra a última sessão de segurança, né, da solução de soluções em cloud de segurança, e a gente vem apresentar para vocês aí o nosso Secure Endpoint, que é mais conhecido no mercado como o AMP, né? E agora ele tem uma nomenclatura nova pela Cisco, chamando ele de Secure Endpoint, tá bom? Vamos começar aqui. Para quem acompanha as outras sessões, pode parecer que alguns dados aqui eles se repetem, mas para quem está aí novo, peço paciência para os outros, a gente passa rapidinho por isso para poder fazer uma contextualização do que a Cisco Security representa e como isso é importante no contexto geral para que essas soluções ganhem relevância ao serem levadas aos seus clientes. Bom, a Cisco Security se usa dos números aqui presentes, né? Ela escuta hoje 80% do tráfego mundial de backbones que passa por equipamento Cisco. Para que ela faz isso? Justamente para conseguir se antecipar a ações suspeitas, anomalias e por aí por diante. Temos mais de 300 mil clientes espalhados pelo globo terrestre e somos o único vendedor de security que consegue proteger 100% do Fortinet 100 como de A a Z. E vocês vão ver aqui, eu vou dar uma palhinha, a gente escolheu 4 soluções de segurança, mas eu vou dar uma palhinha aí do portfólio completo numa página seguinte. Peço atenção dos senhores aqui presentes ou senhoras, para que esses 2 últimos dados aqui sejam dados dos quais vocês consigam entender a relevância desses números. Primeiro, nós temos o maior número de análises de amostra de malwares, ou seja, de ameaças diariamente, mais de 1,5 milhões de análises todos os dias, e temos uma plataforma, que é uma plataforma de integração de soluções de rede e segurança da própria Cisco e com 400 integrações de terceiros, ou seja, de outros vendors, já preparadas para que possa integrar o ambiente do cliente. Porque a gente entende, por exemplo, quando você não inicia um negócio em um cliente que começou ontem, né, uma startup ou uma empresa que tem início ontem, essa empresa ela já tem as soluções dela dentro do portfólio e essas soluções nem sempre se encaixam dentro do ideal, que seria ter pelo menos 70% de um único vendedor. Pensando nisso, a Cisco criou uma plataforma, que eu vou falar a seguir, que ela consegue trazer a integração desses terceiros, desde que eles trabalhem com modo de API aberto, né? Então, eu consigo integrar na plataforma um firewall de outro fabricante, são coisas básicas, por exemplo, que eu vou mencionar aqui, que toda empresa que já está rodando tem, firewall, antivírus, anti-spam, então tudo isso pode ser integrado junto com uma outra solução da Cisco, né?
Para dar contexto a tudo isso, eu apresento para vocês a Talos Incident Response. Quem que é a Talos, né? É o que torna as nossas soluções líderes de mercados quando se pensa em security. Por quê? Porque a Talos é a maior organização privada de inteligência contra ameaças do planeta. Somos os únicos que trabalhamos diariamente com o FBI em parceria para poder apoiá-los aí nas threats e análise do que vem acontecendo, porque a gente sabe que as ameaças atuais elas buscam tanto um objetivo financeiro, como também ideológico e por aí segue, né? Então, a gente tem mais de 500 profissionais compostos por desenvolvedores de redes, sistemas, infraestrutura e por aí vai. E a filosofia que a gente usa, a gente está espalhado em 3 continentes, essa aqui é a direita, né? Nós conseguimos enxergar para que o seu cliente possa focar no negócio dele. Nós conseguimos enxergar aonde, Douglas? Nós conseguimos enxergar fora do ambiente do cliente. O que está acontecendo na Deep Web, na Dark Web, e essas análises que são feitas se utilizando da inteligência e os números das próprias Cisco, os clientes Cisco, nos permite nos colocar à frente dos concorrentes. Eu mostro a seguir o que significa isso. Eu tenho que juntar praticamente 10 vendors de segurança do meu lado direito, para que eles possam, juntando a base de análise deles de ameaças, tentar chegar próximo ao número da Talos, né? Que é de 1,5 milhões. Isso mostra a relevância e mostra mais 2 coisas que eu quero mensurar aqui para vocês. Primeiro, é o tempo de resposta. Né? Por a gente ter uma equipe dedicada e a maior agência privada de análise de ameaça, a gente tem o menor tempo de respostas de dia zero para novas ameaças, que está em 100 horas, e esse grupo aqui à direita ele tem uma média aí de 100 horas para conseguir fazer isso. E o último ponto é que isso se traduz em eficácia de detecção, né, relacionados às nossas soluções, porque quando pensamos em segurança, não podemos pensar no modo estático, né, que as coisas não mudam. Pelo contrário, segurança é algo totalmente dinâmico. A ameaça de ontem não é a ameaça de hoje. Então, a Talos é um ponto super relevante que nos diferencia dos outros vendors, justamente por essa qualificação de ameaças para as nossas soluções. Bom, dado esse contexto do que a Cisco faz, Secure, a Cisco Security, e como a Talos é importante, agora eu vou apresentar para vocês a arquitetura de soluções. Como eu disse a princípio, a gente tem mais de 28 soluções de segurança. Aqui eu vou expressar 25 soluções, das quais eu vou focar hoje, que é o nosso objetivo no Security Endpoint. E a gente está estruturado como? E por que soluções integradas? Ao fim desse slides e a explicação que eu vou trazer para vocês, vocês vão entender como que isso é importante, porque a integração ela se dá justamente para a atenção que eu pedi para os senhores e senhoras, que é referente àquelas 400 integrações de modo de terceiros e da Cisco. Então, a gente está organizado pelas soluções para proteger usuários. Aqui algum exemplo, MFA, ZTNA, Security Anti-Spam e assim por diante. A gente tem soluções voltadas para a proteção do device, Security Client, Security Endpoint, o Kena, que faz análise de vulnerabilidade, aqui alguns exemplos. Temos também as soluções de seguranças que estão voltadas para a área de networks. Quando você é um cliente Cisco, um parceiro Cisco, aliás, você já conhece do Meraki, mas obviamente que você sabe que o Meraki, dentro da solução do Meraki MX, é um 5 em 1, né? Dentro dele está embutido o Next Generation Firewall, que vai permitir você fazer uma gestão integrada de segurança, né, em Firewall e SD-WAN, um único equipamento, assim como nossa linha de Firepower, que é a linha de Firewall específico, que também ganhou esse contexto, ela só não é um SD-WAN, mas acabou se tornando um switch, algumas versões até com wireless e assim por diante. Né? Cyber Vision é algo novo que vai trazer aí uma visibilidade sobre a análise de vulnerabilidades para o IoT. Né? O Umbrella foi um dos temas que nós abordamos em nossa outra sessão, que é a proteção de camadas dentro do DNS, né? E assim por diante. E, por fim, nós temos as aplicações e dados, né? Onde nós temos um Security Workload, temos uma das últimas aquisições da Cisco, que é o Thousand Eyes, que permite fazer uma análise da rede do seu cliente, do desempenho da aplicação que está sendo rodada nessa rede, e com isso entrega visibilidade aonde pode estar aquele gargalo, né? Aquela velha questão entre TI
infraestrutura e segurança, que quando surge um gap de desempenho de uma aplicação, o ThousandEyes é capaz de fazer análise do contexto geral e entregar para o cliente a seguinte informação: olha, seu gap está nesse link aqui, nesse terceiro, ou nessa configuração de switch, e não necessariamente no desenvolvimento da aplicação. Mas eu acho que eu me estendi demais aqui, a ideia não é essa. Mas tudo isso daqui passa a fazer um sentido único, pensando da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho o SecureX. O que é o SecureX? É a minha plataforma de XDR, que vai fazer coletas de CIEM e SOAR. Entenda, ele não é um CIEM nem um SOAR, mas ele faz as coletas desses dados para poder entregar para você gerenciamento de detecção e resposta, orquestração de automação e resposta. O que significa isso? Que dentro do SecureX você pode integrar aquelas ferramentas de terceiro que eu comentei ao início do nosso bate-papo, para que você possa fazer a gestão dessas ferramentas de terceiros, um antivírus, um outro firewall, junto com uma outra solução, qualquer uma dessas soluções aqui da Cisco, elas já estão habilitadas para você trabalhar no SecureX, e aí você vai ter um único dashboard. E, fazendo uma analogia, é um funil, né? Então, falando de modo bem simples, obviamente. Por que um funil, Douglas? Porque você vai pegar várias soluções que estão desconectadas entre si e estão, cada uma com o seu dashboard de gestão, vai jogar tudo dentro desse funil e, ao cair ao final do funil, ele vai trazer para você os resultados de cada uma dessas soluções, trazendo por prioridades e visibilidades de threats. Então, quando você sofrer um ataque, o SecureX vai ser seu aliado. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o uso e a adequação e a adoção, aliás, da ferramenta, ela já está mais madura do que no Brasil. Já se apontam os estudos feitos por empresas de terceiras contratadas pela Cisco, que os times de NOC, de infraestrutura, segurança, conseguiram fazer uma aplicação de trabalho juntos, que essa é uma das missões do SecureX, integrar as duas soluções, as duas arquiteturas, e isso já trouxe um ganho de gestão do ambiente de 30%, liberando esse time aí para que ele possa fazer foco no que é importante e não checar cada análise de vulnerabilidade, porque essa é uma das funções do SecureX, entregar os resultados e apontar onde está digamos assim, o alerta mais importante para ser checado pelo time. E tudo isso só tem relevância e contexto e importância porque eu apresentei a Talos, que é a maior agência de cybersecurity privada, né? Ela que traz toda a ação de inteligência, toda a visibilidade de contexto das ameaças, e com isso ela entrega para todas essas soluções aqui presentes, estão embutidas os serviços da Talos. Então, se um cliente seu decidir adquirir qualquer solução, a Talos já está como uma empresa presente e um serviço presente para cada solução, como detecção de ameaças. Mas você também, encontrando um cliente que queira fazer a contratação de um CTR, esse é um serviço também prestado pela Talos, que é um serviço de identificação e resposta de incidentes. E aí você compra um serviço à parte e pode também ter uso desses 500 profissionais que estão lá trabalhando para fazer análise de vulnerabilidade. Deixa eu molhar a palavra, pessoal. Pois bem, mas dado esse contexto, hoje nós vamos focar no Secure Endpoint, que é o objetivo do nosso webinar aqui, da nossa sessão. Vamos lá. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre endpoint e de ameaças, que eu vou entrar então um pouquinho de ameaças antes, depois de falar, eu quero só contextualizar a evolução do endpoint, né? Que era conhecido como o nosso antivírus EPP, e aí ele veio como uma evolução para o antivírus EDR, né? Ou simplesmente que seria mais conveniente, Endpoint Detect Response. E o EPP, o Endpoint Protection Platform. Bom, o contexto de diferenciação é super importante e eu espero que a forma que eu coloquei aqui as duas propostas estejam claras para que você possa identificar onde estão as diferenças. Então, entenda aqui, primeira coisa que você tem que ter em mente, a evolução do EDR ela é super importante, do EPP para o EDR ela é super importante, porque ela contextualiza e traz para dentro de si as novas ameaças que o EPP não é capaz de detectar, como alguns tipos de malware, ransomware, e isso se torna relevante quando o cliente, especialmente, como eu disse anteriormente, todo mundo tem antivírus, todo mundo tem firewall. Se não tem,
ele está bem capenga aí na aplicação de segurança, né? Muito aquém do que a maioria das empresas pequenas, médias ou grande porte. Então, algumas diferenças elas passam pelo EDR primeiro na detecção, porque ele passa a ter um monitoramento contínuo, né? E esse monitoramento ele faz análise avançada, tem o sandbox, que é a possibilidade de fazer análise isolada daquele arquivo em cloud antes de que ele seja inserido dentro do ambiente, né? Então ele passa a atuar na cloud também para fazer essa análise. O Threat Hunt, identificação de software vulnerável, ou seja, ele também vem com a possibilidade, diferente do antivírus, de fazer análise de postura. Se aquele seu software ele está com o último patch atualizado, ou se ele carregou a última atualização indicada pelo fabricante, e assim por diante, né? E em resposta, basicamente, a gente tem a customização de tudo isso, né? A customização de tudo isso, ela está voltada exatamente a detectar e tomar uma ação de imediato, sem consultar o administrador da rede ou o gestor de segurança, diferentemente da plataforma EPP, que ao detectar a invasão, né, significa então que a detecção ela já está ocorrendo no sistema operacional, já está ocorrendo naquele device. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, assim, que a camada de DNS é a primeira linha de defesa, né? Mas, culturalmente, quando a gente olha para trás em segurança, o cliente pensa que a primeira camada de defesa é o endpoint. Mas, na verdade, é a última camada de defesa. Porque quando a ameaça é detectada pelo seu EDR, significa que ela já está presente na empresa, já está dentro da infraestrutura. E ela já afetou o sistema operacional ou, de repente, o equipamento. Por isso que eu chamo de, culturalmente, a gente tem essa inversão, né? Porque antigamente achava-se que uma única solução seria capaz de trazer a proteção e garantir a proteção do ambiente. Por isso, o seu cliente hoje, quando ele pensa em antivírus, ele acha que ele está protegido. E cabe a você começar a levar essa mudança de cultura, explicar que o endpoint é a última linha de defesa e não a primeira, né? E o EPP, eu não preciso falar muito mais, ele vai se falar por si, eu já expliquei, ele vai fazer monitoramento, ele vai fazer análise e, por fim, na resposta, ele vai trazer o isolamento do endpoint detectado e vai comunicar o administrador para que ele tome uma ação, né? Diferente do outro, que tem toda uma automatização. E, por fim, uma coisa super importante é a análise de comportamental. Assim como na nossa vida, existem sistemas que fazem análise de leitura comportamental corporal, ou análise de postura, do que você fala, para ter uma identificação do seu perfil. O EDR ele traz essa inteligência através de Learning Machine, que consegue identificar se a máquina está tendo uma postura aonde ela se torna suspeita. E a partir daquela postura suspeita, essa máquina, ela passa, esse EDR, ele passa a bloquear o comportamento dessa máquina. Um exemplo prático, eu poderia dizer assim, uma máquina que faz uma requisição a um servidor de 50 a 60 vezes durante o dia, ela passa a fazer uma requisição de 100 vezes por minuto e assim por diante. Isso é um comportamento suspeito. O EDR tem a capacidade de identificar através de machine learning a mudança desse comportamento e isolar a máquina e informar ao administrador que algo está ocorrendo de errado, tá bom? Continuando aqui, agora que a gente abordou as diferenças entre as duas coisas, a gente, antes de falar do que a solução da Cisco Secure Endpoint é capaz de fazer, eu quero abordar o que são as ameaças hoje de mercado, né? Então, elas estão divididas em 3 pilares. Bom, 81% está sendo representada pelo roubo de credenciais, né, comprometidas, que isso não é a função do endpoint, é resolver, isso é a função do múltiplo fator de autenticação e o caminho que o múltiplo fator de autenticação leva para o caminho do Zero Trust. Se você participou da penúltima sessão, a gente abordamos o Duo, que resolve esse problema, né? Por isso, e mais uma vez, eu peço para você atenção. Porque estamos falando de segurança, meus amigos. E segurança hoje tem que ser pensada em camadas. E cada camada é protegida devido à sua vulnerabilidade e brecha que ela representa. E roubo de credenciais é uma camada que não é resolvida pelo endpoint. Ela é resolvida, sim, pelo duplo fator de autenticação, no caso da Cisco, a solução do Duo, né? Alvos em app, 54% das vulnerabilidades de aplicativos de web têm exploits conhecidos.
o nosso endpoint já consegue fazer uma análise e identificar se a aplicação ela é uma aplicação local e se ela tem ali algum exploit conhecido. Mas isso não é o suficiente, porque além de aplicações locais, nós temos as aplicações em cloud. E aí eu chamo a atenção mais uma vez para a proteção em camadas. Eu posso parecer um pouco repetitivo, mas isso é importante para que você leve esse discurso ao seu cliente, para que ele entenda que uma solução depende da outra, para que todo o ambiente esteja protegido e não como antigamente se achava que uma bala de prata resolvia o problema. E quando eu digo aplicações em cloud, entra a solução do Umbrella que nós falamos aqui na nossa primeira sessão, que vai conseguir identificar as aplicações de cloud e se essas aplicações contêm aí alguma vulnerabilidade nesse sentido. E, por fim, nós temos os dados que 300% do aumento de variantes de malware estão direcionadas às vulnerabilidades de devices, né? Que aí sim, 100% de proteção, ela se dá ao endpoint. Só molhar a palavra. Pois bem, continuando aqui, tipos de ameaça mais comuns, né? Do lado esquerdo nós temos os nossos velhos conhecidos, Warman, Hotkeys, Cavalos de Troia, Spires, ou até o início da nossa jornada, que foi lá atrás com o vírus, e à direita nós temos uma grande evolução dos tipos de ameaças, né? Não sei se é surpresa para alguém aqui, nós carregamos aí a triste estatística do phishing ter sido inventado no Brasil, mas o phishing, na verdade, é uma parte da ameaça, né? Ele em si não é a ameaça, ele simplesmente é um caminho para que a ameaça seja executada, seja através de um outro arquivo, worm, hotkit, ou através de um ransom, ou bootnet, e assim por diante. O cryptojacking, né, que são as invasões que são feitas, e aí eu chamo sua atenção para um dado. John Chambers, um senhor da Cisco, em 2015. Nós estamos falando de 8 anos atrás, onde a Cisco estava nessa jornada de fazer aquisições de todas aquelas ferramentas de terceiros, de outras empresas, e colocar dentro do portfólio da Cisco. Então, desde 2015, então, passaram-se 8 anos, o John já tinha a seguinte frase: existem dois tipos de empresas. As empresas que foram invadidas e detectaram a invasão, e as que não sabem que foram invadidas, porque essa informação agora, porque saiu agora recentemente em dezembro o relatório da Cisco sobre análise de ameaças para 2023. Um dos dados de percepção de 2022 é que uma empresa ela leva de 6 a 9 meses para descobrir que ela teve uma invasão, para descobrir que ela estava sob uma ameaça. Por quê? Porque quando a gente fala de exploits, quando a gente fala de adware, bootnets, são ameaças silenciosas, muito diferente do ransom, né? Que vai ter um impacto imediato, que é a paralisação do negócio, que ganhou uma grande proliferação. E, repito, o endpoint, o antivírus, o EDR, só ele sozinho não é capaz de conter a ameaça do ransom. É um conjunto de soluções. Se você participou da nossa primeira sessão lá do Umbrella, você vai entender sobre o que eu estou falando. Mas tudo está gravado. Quem tiver interessado pode pedir aí para o Renato, ao fim da sessão, a cópia da gravação, o link, e poder assistir as outras sessões. Mas, por fim, eu chamo a atenção dos senhores para o vírus polimórficos. O que significa isso? Significa, mais ou menos, a analogia que eu vou trazer. Ele se passa por uma coisa que ele não é. É a mesma coisa que o usuário, que é o elo fraco de toda essa cadeia, né? Afinal de contas, de nada adianta essas soluções serem implementadas, serem compradas e aplicadas no ambiente, se quem estiver por trás da gestão disso, junto com o executivo, vale lembrar, ele é super importante para a conscientização que vem de cima, a evangelização do usuário, para mostrar para ele como se portar, onde estão as ameaças e o que deve ser feito. E o vírus polimórfico, ele vem justamente para atacar quem? O usuário, o mais fraco da camada. Por quê? Porque eu vou usar essa analogia. Ele se passa por uma coisa que ele não é. É semelhante ao phishing, né? Mas dentro do phishing, como eu disse, ele leva para uma outra ameaça. O vírus polimórfico é como esse exemplo, né? Que a gente vê na nossa vida real, infelizmente, né? Pessoas que se passam aí no sistema de saúde por um médico ou por um enfermeiro, eles vestem um jaleco, colocam lá uma credencial falsa, usam um estetoscópio e passam pela área de segurança.
não é novidade para vocês aqui. E quem não colocar aí no Google vai ver vários casos de falsos médicos ou falsos enfermeiros. Então, é isso que ele faz. E por que ele faz isso? Assim como na nossa vida real, ele tem o objetivo ali de explorar e conseguir ganho, seja financeiro e status, como é o caso da vida real. No caso do polimórficos, deixa eu mudar aqui, já deveria ter mudado. Ele passa a enganar os sistemas para que ele possa corromper esses sistemas. E ele consegue passar pela inspeção de um antivírus EPP e análise de um IPS, que vai fazer ali o mecanismo. Por quê? Porque ele se passa, talvez, por um PDF seguro e a injeção de um código dentro daquele arquivo de PDF. Ele não é detectado por esses sistemas. E quando esse arquivo ele é executado dentro da empresa, esse código simplesmente se executa e, a partir daí, ele consegue ter o dano e a causa que o seu antivírus não é capaz de fazer. Mas o EDR já é capaz através do quê? Do ponto anterior que eu comentei com vocês aqui, que é o ponto da análise comportamental. Então, ele não consegue detectar quem é quem, obviamente, né? Esse cara passa polimorficamente se passando por uma coisa que ele não é, e aí, a partir daí, ele consegue enganar o sistema e passa a infectar as máquinas, sistemas operacionais e se espalhar lateralmente para alcançar o objetivo dele. Bom, a gente falou do contexto da Cisco Security, das ameaças, né, dos tipos de ameaças, e agora a gente fala um pouquinho sobre a nossa solução. Fica tranquilo, se alguém tiver mandado alguma questão, ao fim da apresentação a gente vai deixar um tempinho para isso, a gente vai debater aí sobre qualquer comentário ou pergunta que tenha sido feita por algum ouvinte, tá? Então, novamente, o Cisco Secure Endpoint é o nosso antigo AMP, a nossa solução de última linha de defesa. Como eu disse, culturalmente pensamos um pouco abrasileirado lá atrás, né? Mas isso não é culpa da nossa cultura, é algo que vem da área de segurança, né? Porque lá atrás só tinham dois tipos de segurança, que era o firewall e o antivírus, e as ameaças trouxeram novas soluções. Primeira coisa que eu quero dizer sobre o nosso endpoint, onde ele pode ser implementado. O que significa isso, Douglas? Significa, por exemplo, que ele é uma solução de proteção de endpoint, mas ele está inserido dentro da minha solução do Umbrella, por exemplo, ele já faz parte do contexto, dependendo da versão que o cliente queira adquirir. Ele já faz parte, por exemplo, da minha solução dentro do Merak, como uma análise de threats, né? Malware Threats, está lá o meu endpoint fazendo o trabalho dele. Ele já faz parte dentro do meu firewall, minha linha de Firepower. Então, quando você vai adquirir um Firepower, né, um firewall da Cisco, você tem lá versões de licenciamento. E essas versões lá tem T, M, C, dependendo da sopa de letras que você escolher para esse firewall, significa que você está escolhendo proteção de malwares, de análise. Então, por que onde ele pode ser utilizado? Ele pode ser tanto utilizado quando você faz a aquisição da linha de Firepower, então você vai ter lá o meu endpoint dentro do seu firewall para fazer uma série de análises, ou simplesmente ele pode ser colocado dentro do computador ou dentro do laptop, sistema Windows, sistema Mac, sistema Unix, Android, iOS, por aí vai, tá bom? Então, esses são os dois pontos, né? E sempre que ele estiver usando isso, ele está se usando da nuvem da Talos junto com o AMP Cloud Database para conseguir entregar, através daquele grande número de análises, a eficácia para as detecções, tá? Agora, como esse nosso sistema de EDR funciona? Eu trouxe aqui 5 passos para a gente tentar trazer uma compreensão um pouco mais ampla de como isso funciona. Então, à nossa esquerda, nós temos ali o endpoint e temos os arquivos sendo executados dentro dessa máquina. A primeira coisa que acontece aqui é a nuvem da Talos está trabalhando em análise comportamental, em análise de suspeitas lá nos backbones e assim na Dark Web, e está alimentando duas clouds. A cloud que a gente chama Database Inc. e a cloud do Threat Grid, que é a cloud também utilizada e compartilhada pela Talos. Aí o usuário recebe o arquivo, ou ele executa um arquivo através da USB. Aliás, o nosso endpoint ele já vem com aquela função para você simplesmente desabilitar
o uso da USB, que é dos requisitos de muitos clientes no mercado, né? Então, ele recebe o arquivo, vamos supor que esse arquivo tenha vindo pela internet, ou por e-mail, ou ele tenha vindo simplesmente através de um download. Ao receber esse arquivo, o AMP já está instalado na máquina, ou o nosso Secure Endpoint instalado na máquina, ele tem a seguinte análise. Ele faz a análise do arquivo. O que ele faz? Se ele encontra já dentro da base, que é uma atualização em real time com a base cloud do AMP, ele já libera o acesso. Se ele identifica que ali tem algo suspeito, o que ele faz? Ele isola aquele arquivo, cria um SHA-256. Então, é importante dizer aqui que ele não manda o arquivo original para a cloud do AMP, para uma análise. Ele cria uma SHA-256 que está criptografada, manda para a cloud database do AMP. Ela tem a seguinte função: fazer a consulta desse arquivo e executar uma série de parâmetros, juntamente com a inteligência da Talos por trás. Depois disso, esse arquivo ele é criado um score, onde é definido se ele é bom, se ele é ruim. Obviamente, se ele é bom, está liberado o acesso. Se ele é ruim, vai ser entrar na database, vai ser compartilhado com todas as outras soluções da Cisco, e isso vai tornar o acesso mais rápido quando isso ocorre pela primeira vez. Por uma segunda vez, isso tudo se torna em questões de segundos. Terceiro, é um desconhecido, nunca foi analisado. Então, o que ele faz? Ele compartilha esse desconhecido com o ThreatGrid, que é a outra nuvem da Talos, e aí, ao receber a informação, o que ele faz em seguida? Ele retorna esse mesmo arquivo SHA-256 para a internet, através do mesmo caminho que ele percorreu para poder enviar para a cloud da AMP, e depois disso, ele simplesmente retorna, mais uma vez, da cloud do AMP, ele retorna esse arquivo para a internet, e através da internet o endpoint recebe a identificação se é bom, se é ruim, se foi desconhecido, com a mensagem de proteção para o usuário. Feito, dado tudo isso, o usuário ele consegue estar protegido, né? Então, esse é mais ou menos o mecanismo que é utilizado, né? Então, como dessa forma, eu tenho um segundo slide que acaba simplificando esse processo aqui, que é um pouco mais técnico. Que é desse jeito aqui. Se o malware entrar na máquina, ele simplesmente tem uma detecção imediata e a remoção ou isolamento desse malware ou desse vírus, seja lá o que for, ele é automático. Ele não espera uma definição do administrador. E isso pode ser bloqueado através do endpoint, ou através do e-mail, ou através da cloud, ou através do acesso web, ou através do Wi-Fi. Não importa qual é o caminho de origem desse arquivo, o antivírus vai conseguir interceptar, ou o nosso EDR vai conseguir interceptar todos esses caminhos e vai fazer justamente essa informação que é o bloqueio ou a remoção dessa threat, né? Agora, como que o que o seu cliente precisa atualmente, né? Falando aí de modo analógico, fazendo uma analogia, o seu cliente precisa focar no negócio dele, focar na família dele e ter mais momentos como esse, né? Cabe a nós, gestores de segurança, threat advisors, seja lá o que for, nesse sentido de segurança, ensinar para o nosso cliente como nós podemos ajudá-lo com seguranças em camadas, né? Há 5 slides atrás eu falei sobre tipos de ameaças, 3 tipos de ameaças mais comuns, e expliquei que cada ameaça está definida por um tipo de segurança, que uma única proteção de endpoint não é capaz de analisar a violação de uma credencial, ou o roubo dela, ou o uso dela por um outro usuário, não vai ser capaz de analisar exploits em aplicações em cloud, por exemplo, e aí precisa de uma proteção na camada de DNS e assim por diante. Então, esse conceito de segurança em camadas nos remete muito para quem é do ramo, é o meu caso, para a nossa antiga camada OSI, né? Que nós temos 1, 2, 3, e cada uma tem uma função muito específica na comunicação da infraestrutura. Mas a gente usa esse termo de camadas se referindo a esse exemplo, mas para trazer para o cliente justamente que ele precisa de uma proteção de endpoint, ele precisa hoje de uma proteção de MFA,
né, que é o múltiplo fator de autenticação. Ele precisa da camada de proteção de perímetro, que é o firewall. O firewall, por muito tempo atrás, ele incorporou o uso de proxy, né? E esse uso de proxy acabou trazendo uma função dupla para essa solução, mas hoje a gente tem o proxy na nuvem, que consegue em real time, dado as circunstâncias da surface de uso do usuário não ser mais local, ser em qualquer lugar, ter a necessidade, por exemplo, de uma umbrella que consegue trazer esse proxy para a nuvem e fazer essa proteção em qualquer lugar. Pois bem, o Secure Endpoint, o AMP, ele vai trabalhar com isolamento de hosts infectados pela rede diretamente na console. Então, aqui está o exemplo da console do AMP. Ele vai conter as ameaças e vai poder trabalhar com os dados forenses. O que significa isso? Significa que ele tem uma função chamada orbital, e essa função... Desculpa, deixa eu molhar a palavra aqui. E essa função, ela tem a capacidade de mostrar para o administrador da rede, ou o cara de segurança, qual foi o ponto de infecção, qual foi a vulnerabilidade dessa infecção. Então, ele consegue mostrar uma visão retroativa. Por quê? Porque não basta só você isolar e conter a ameaça. Você tem que entender o que essa ameaça foi capaz de fazer, entender que vulnerabilidade ela explorou, e através daí você fazer uma correção, para que isso não se torne rotativamente um ciclo vicioso, né? Então, ele tem essa capacidade de análise forense e ele reduz os custos, limitando a escala de ataque para isolamento de endpoints, né? E a ativação é super rápida e pode ser concluída em segundos. Como é que eu vendo agora, né? Como é que eu comercializo? Como é que eu chego ao meu cliente e faço oferta do meu Secure Endpoint? Eu tenho 3 versões hoje. Deixa eu só tirar aqui o cursor para vocês poderem ver. Eu tenho 3 versões aqui do nosso Security Endpoint, que é Essential, Advanced e Premier. Aqui está bem claro o que cada versão faz. A gente não vai entrar em detalhes de cada... A gente nem teria tempo para isso, para entrar em detalhe o que cada funcionalidade aqui faz. Mas é importante que você saiba que se seu cliente hoje adquire, por exemplo, o Security Endpoint, ele passa a ter uso for free da plataforma de XDR que eu falei lá atrás, que é o SecureX. Tá? Então, isso não é só para aquisição do Secure Endpoint, no caso do Umbrella, no caso do Merak, no caso do DU e assim por diante. Mas é relevante colocar na mesa que o SecureX ele passa a ser importante para a integração de terceiros e da Cisco, né, e soluções da Cisco, para poder fazer essa composição. Então, aqui você tem as escolhas de 3 versões diferentes. Obviamente que conforme você vai aumentando na escala, você também tem um custo maior, mas aí você tem justificativa para isso. E você faz o licenciamento através do número de dispositivos, seja ele o endpoint, seja ele o mobile, né? E por tempo de serviço, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E, obviamente, que quando você escolhe uma escala maior do termo de serviço, você tem uma redução gradual do valor final da solução. A sugestão final aqui é que você faça ao seu cliente, junto com o time da Cynix, que está aí com o apoio da Cisco, um teste gratuito. Então, nós estamos aqui falando passamos por 4 soluções nessa jornada aí, junto com a Cynix, para apresentar as soluções, e aí você possa solicitar ao time de especialista da Cynix, ou Renato, um time, não sei quem é o contato que você tem exatamente, mas fica aqui a dica. Você pode simplesmente chegar nesse time e falar: olha, gostaria de fazer o uso do profissional do time de pré-vendas, me ajuda a colocar lá no meu cliente um trial for free, para que a experiência deixe de ser justamente só o que você tem que colocar na mesa, que estão todos esses pontos de benefícios que eu mostrei aqui, e ele possa ter um touch por si próprio e tirar as próprias conclusões. Isso ajuda muito na hora que ele vai fazer a tomada de decisão e vai olhar para o budget dele. Porque quando a gente pensa em segurança, o budget é algo de alto risco para o nosso negócio e para o negócio do cliente que vai fazer a aquisição. E a gente tem que entender que, assim como o nosso cliente, o valor de investimento de proteção nunca pode ser maior do que o bem que eu quero proteger, porque isso inviabiliza totalmente a aquisição da solução. Não tenham medo do trial, o time da Cynix é um time que tem experiência e sabe como ajudá-los.
né? Isso vai permitir entregar para o seu cliente, depois do período de 14, 21 dias, não sei qual que vai ser o período de teste, um relatório. E nesse relatório você volta a falar com o seu cliente e usa da argumentação de todas as ameaças que o Security Endpoint achou, isolou, para mostrar para ele, olha, essa é a visibilidade do seu ambiente atual. Normalmente o cliente vira para você e fala, pô, eu não sabia disso, eu não sabia que tinha CryptoMine na minha rede, os exploit kits e assim por diante, tá bom? Agora a gente tem um tempinho, como eu disse, 10 minutinhos finais, onde a gente pode ver se no chat tem perguntas e abrir para essas perguntas. Eu quero, mais uma vez, agradecer o tempo de cada um de vocês aqui, tá bom? Renato, era isso que eu tinha para trazer aqui. Eu vou encerrar o compartilhamento do conteúdo e vamos dar uma olhada aí no chat. Não, beleza. Por enquanto não tem nenhuma dúvida, só teve um comentário do Fernando. Ele falou assim, ó, em minha humilde opinião, a primeira camada de defesa é o ser humano, tanto como usuário quanto como gestor de segurança. É isso aí. Tem que concordar com o Fernando. E é o que eu disse lá atrás: o ser humano é o elo fraco de tudo isso, né? Se ele não for treinado, capacitado, você que está aí querendo fazer a venda dessa solução para o seu cliente, se você simplesmente não trouxer depois para a mesa do seu cliente a conscientização desse elo fraco, né, do ser humano, você simplesmente vai estar jogando dinheiro pelo ralo, né? Porque sem essa peça fundamental por trás do uso das ferramentas e aplicações, você vai inviabilizar o recurso que você está sugerindo o cliente adquirir. Exatamente. Bom, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Queria aqui mais uma vez agradecer o tempo e disponibilidade de vocês, me colocar à disposição também. A gente pode aqui fazer o onboarding, apresentar aqui a plataforma para vocês, ajudar vocês com a questão do trial. Hoje, mais tarde, também eu vou mandar um e-mail para vocês falando sobre uma campanha de incentivo que a gente está em cima do Secure Endpoint. Então, alguns pedidos, né? Os 10 primeiros pedidos vão ter uns do pedido, né, para pedidos novos, para clientes novos. Eu vou mandar um e-mail mais tarde para vocês para atualizar e passar essas informações certinho. Mas, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês. Obrigado, Douglas, mais uma vez, pela parceria. O Fernando falou que gostou do seu boné. Obrigado, Fernando. Valeu. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. O Douglas também está aqui. Obrigado, Marco, que chegou um pouquinho mais tarde aí, mas obrigado também pela parceria. E se vocês tiverem alguma dúvida, Valeu, tiverem pessoal. oportunidade, não hesitem em me procurar. É isso. Tchau, um abraço. Valeu, gente. Bom, Obrigado. pessoal, tchau, tchau.